O que você faria se descobrisse que algo que sempre acreditou ser perigoso pode, na verdade, ser seguro? Por décadas, ouvimos que a reposição de testosterona pode aumentar o risco de câncer de próstata. Será que essa terapia tão temida pode, na verdade, ser segura? Níveis baixos de testosterona podem ser ainda piores para a saúde da próstata? O que vamos falar aqui hoje é de onde veio o medo da testosterona e do câncer de próstata e o que a ciência realmente diz sobre essa relação. Para entender essa polêmica, precisamos voltar no tempo. Afinal, de onde veio o medo de que a testosterona poderia causar ou acelerar o câncer de próstata? Tudo começou em 1941, quando os pesquisadores Charles Huggins e Clarence Hodges fizeram uma descoberta revolucionária. Eles observaram que reduzir drasticamente os níveis de testosterona através da castração química levava à regressão de tumores prostáticos. Mas aqui está o detalhe importante. O estudo também relatou que administrar testosterona exógena a um único paciente parecia estimular o crescimento do câncer de próstata. E foi exatamente essa observação isolada que criou o medo global de reposição de testosterona por décadas. A descoberta de Huggins foi tão impactante que ele até ganhou o Prêmio Nobel de 1966. Desde então, a castração química virou o tratamento padrão para câncer avançado de próstata. Isso reforçou a ideia de que a testosterona era um combustível para o câncer. Médicos começaram a evitar prescrever a reposição de testosterona por medo de ativar tumores silenciosos. Pacientes com nível de testosterona baixo eram deixados sem tratamento, mesmo com sintomas debilitantes e fadiga, depressão, disfunção sexual. Somado a isso, ainda temos históricos de uso abusivo de testosterona por atletas. Se por um lado, médicos evitaram prescrever testosterona para homens com deficiência hormonal, por outro lado, a substância se tornou extremamente popular entre atletas profissionais e amadores. Mas o que isso tem a ver com câncer de próstata? A partir dos anos 80 e 90, o uso abusivo de testosterona e anabolizantes sintéticos explodiu entre os atletas buscando o ganho de massa muscular e aumento de desempenho. Doses muito acima do fisiológico começaram a ser utilizadas sem controle médico, trazendo efeitos colaterais sérios. Alguns efeitos do uso abusivo, por exemplo, supressão da produção natural de testosterona, aumento do risco de doenças cardiovasculares, alterações no fígado e rins, possível influência no crescimento de tumores pré-existentes na próstata. Mas aqui está um ponto importante. Não há evidências científicas de que a testosterona isoladamente cause câncer de próstata. O que os estudos sugerem é que, caso um homem já tenha células cancerígenas na próstata, níveis extremamente altos de testosterona podem acelerar esse crescimento. Será que essa crença ainda faz sentido? Por muitos anos, a comunidade médica simplesmente aceitou essa ideia como verdade absoluta. Mas, e se essa teoria tivesse sido baseada em uma interpretação errada dos fatos? Nos últimos anos, novas pesquisas começaram a desafiar essa visão tradicional. Cientistas começaram a se perguntar: será que a testosterona realmente causa câncer de próstata? Ou será que tem algo a mais nessa história? Apresento a vocês o modelo de saturação da próstata. O modelo de saturação foi desenvolvido para explicar por que a testosterona não aumenta o risco de câncer de próstata quando está em níveis normais ou alto dentro do fisiológico. Como funciona? A próstata possui receptores androgênicos que interagem com a testosterona para regular o crescimento celular. Em baixas quantidades de testosterona, esses receptores não estão totalmente ativados, e um pequeno aumento pode estimular alguma atividade. Mas aqui está o ponto-chave. Uma vez que esses receptores estão saturados, aumentar ainda mais os níveis de testosterona não vai fazer diferença. Ou seja, existe um teto biológico para o efeito da testosterona na próstata. Esse teto é atingido com níveis relativamente baixos da testosterona. Então, adicionar mais testo acima desse limite não muda nada nesse crescimento da próstata. Isso explica porque homens com deficiência de testosterona podem ter um pequeno aumento no PSA quando iniciam a terapia, mas homens com níveis normais de testosterona não sofrem impacto algum. Agora você deve estar se perguntando: ok, mas e se alguém usar uma dose altíssima de testosterona, igual a gente vê muito por aí, como no caso dos fisiculturistas que abusam de esteroides anabolizantes? Aqui a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Doses suprafisiológicas podem aumentar os níveis de dihidrotestosterona, que é o DHT, um metabólito da testosterona com efeitos mais potentes sobre o tecido prostático. E se um câncer de próstata pré-existente já estiver presente, ele pode teoricamente crescer mais rápido com níveis extremamente altos de testosterona. Mas ainda não há evidências concretas de que o uso abusivo de testosterona cause câncer de próstata. Existem outras coisas ruins que acontecem. E o que essa teoria significa para a medicina? A ideia de que a testo causa câncer de próstata está ficando ultrapassada. O modelo de saturação de próstata
nos mostra que para homens com níveis normais de testo, adicionar mais testosterona não aumenta o risco de câncer. Mas atenção, isso não significa que todo homem pode fazer TRT sem acompanhamento médico. Cada caso deve ser avaliado individualmente, principalmente se houver histórico de câncer de próstata ou fatores de risco elevados. Agora que entendemos o modelo de saturação, podemos finalmente responder a pergunta: testosterona em homens com histórico de câncer de próstata é seguro? Agora que entendemos o modelo de saturação da próstata e sabemos que a testo não é um combustível para o câncer, surge a grande pergunta: homens que já tiveram câncer podem fazer reposição de testo com segurança? Durante anos a resposta foi um sonoro não, mas a ciência está começando a contar outra história. O que a ciência descobriu? Nessa primeira revisão sistemática de 2021, no qual tratou de TRT em pacientes tratados, uma revisão sistemática analisou 36 estudos com mais de 2.400 homens que fizeram TRT após o tratamento para câncer de próstata. Conclusão: nenhum aumento significativo no risco de recorrência da doença. Nesse segundo estudo, também da Kera et al., no qual avaliou TRT após a prostatectomia radical, homens que fizeram a prostatectomia radical e usaram TRT não tiveram aumento do PSA e nem maior incidência de recorrência tumoral. Nesse terceiro estudo, que é uma meta-análise, que avaliou a testosterona e a agressividade do câncer, as pesquisas sugeriram que baixos níveis de testosterona podem estar associados a tumores mais agressivos. Isso levanta a hipótese de que a TRT pode não apenas ser segura, mas até mesmo benéfica para alguns pacientes. Ou seja, o medo da testo pode ter impedido o tratamento de homens que poderiam ter se beneficiado da reposição hormonal. Mas e se o homem ainda tiver câncer de próstata? Se o homem já tratou o câncer e está sem sinais da doença, a TRT pode ser considerada. Mas e no caso daqueles que estão sob vigilância ativa? Aqui a ciência ainda é inconclusiva. Em uma outra revisão, no qual avaliou o TRT em pacientes com câncer ativo, pacientes em vigilância ativa, ou seja, com tumores pequenos e não tratados, podem ter um risco aumentado de progressão da doença ao iniciar a TRT. A revisão de Morgan Teller, que tratou sobre segurança da TRT e câncer de próstata, ele concluiu que em casos de câncer, o uso de testosterona ainda é contraindicado. Conclusão: a TRT pode ser segura para homens que já foram tratados e estão sem sinais da doença, mas para quem ainda tem a doença ativa, o risco de progressão ainda é existente e a TRT deve ser descartada. Quando a reposição de testo pode ser considerada segura? Então, em quais casos um homem que teve câncer de próstata pode considerar a reposição de testosterona com segurança? Indicações possíveis, então: homens que fizeram prostatectomia radical e estão sem sinais de recorrência, homens que passaram por radioterapia e mantêm PSA estável, homens com sintomas graves de deficiência de testo impactando a qualidade de vida. Contraindicações: paciente com câncer de próstata ativo, homens com PSA em ascensão sem causa definida e pacientes com histórico de tumores agressivos e de alto risco. O mais importante é: não existe uma resposta única para todos os casos. Cada paciente deve ser avaliado individualmente por um médico especialista antes de iniciar a TRT. Resumo: a medicina está mudando. A visão sobre TRT e câncer de próstata ainda exige um acompanhamento próximo para garantir uma segurança. O que podemos aprender até agora? A testosterona não é o vilão que imaginávamos. A reposição pode ser segura em muitos casos, especialmente após o tratamento bem sucedido. O modelo de saturação explica por que níveis normais de testosterona não aumentam tumores. Cada caso deve ser avaliado individualmente com acompanhamento médico rigoroso. Agora me conta aqui nos comentários: você já tinha ouvido falar sobre essas descobertas? Acha que o medo da testosterona foi exagerado ao longo dos anos? E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilhe com quem precisa saber dessa informação e se inscreve no canal para mais informações. Nos vemos no próximo vídeo.